Hoje nós vamos aprender a como trabalhar com formulários utilizando React. Olá, aluno, aluna, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo da nossa série De Frente com React. Na aula de hoje nós vamos aprender a como trabalhar com formulários utilizando o React. Já vou colocar aqui na nossa tela para o código, tá? Eu criei aqui um código simples utilizando o Vite. E aqui no app.jsx eu já deixei esse componente aqui importado. Mas eu criei três deles porque a gente vai trabalhar com três formas distintas, tá? A gente vai aprender a trabalhar com as três, que é o formulário não controlado, que é quando a gente não utiliza React para poder fazer o controle da entrada e saída de dados. O formulário controlado, que é quando a gente utiliza o useState para fazer esse controle, e também utilizando a biblioteca do React Hook Form. Então, essas vão ser as três formas que a gente vai aprender aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Para mostrar aqui para vocês, ó, os três formulários são iguais, tá? Os componentes eles estão todos limpos, ó. Não controlado, controlado e React Form são os três com a mesma estrutura ali de nome, e-mail e senha. Trabalhando aqui com o não controlado, que vai ser o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Nós temos a nossa tag form e temos o botão submit. O botão submit vai chamar o evento de submit. Então a gente vai observar aqui, ó, que no submit ou on submit, a gente vai chamar uma função que eu ainda vou criar chamada de handle submit. Vamos criar aqui essa função handle submit. Até para os próximos exemplos eu vou seguir a mesma estrutura, o mesmo código aqui, tá? Vou criar aqui o handle submit. E aqui nessa forma aqui, ó, quando eu só coloco o nome da função, eu estou passando esse evento do submit para cá também. Então eu consigo receber aqui como parâmetro o próprio evento, que eu posso chamar de add, event ou de evento, que é como eu estou chamando aqui, tá? O nome você pode dar o que você preferir. E aqui é o seguinte, ó, se a gente der um console.log, só para vocês observarem que de fato a gente está recebendo o evento nessa função do handle submit, vamos executar aqui, ó, vou colocar aqui Pedro, arroba e-mail, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Uns dados que eu já tinha aqui de teste. Vou abrir aqui o inspecionar, vou colocar ele, abrir aqui na outra tela, mas vou colocar aqui na lateral, para que a gente consiga ver o nosso formulário e consiga ter acesso aqui, no caso, ao nosso console, tá? Vou limpar aqui, tinha alguns erros que tinha dado antes da gente criar lá algumas coisas. Quando eu clicar aqui no enviar, o que é que vai acontecer? Ó? Nosso formulário, ele deu o famoso F5, né? Ele recarregou a página, tá? Mas ele apareceu, não sei se vocês conseguiram ver rapidamente aqui alguns dados. Primeiro problema que a gente vai ter que resolver é aquele famoso Prevent Default. No caso, quando a gente está trabalhando com formulários aqui, é natural que ele tente recarregar a página porque é o comportamento padrão do formulário. Então a gente tem que prevenir que esse evento, esse recarregar da página não aconteça. Como é que a gente faz isso? A gente pega esse evento, lembrando que esse evento é o quê? É o próprio submit. Então vou pegar aqui e vou colocar prevent default, tá? Igualzinho quando a gente está trabalhando ali com HTML simples, tá? Agora sim eu vou conseguir ver o evento propriamente no console aqui. Então eu vou colocar novamente as informações. Pedro ali, Pedro arroba e-mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou enviar, ó, não faz mais o F5, não carrega mais a página, porque a gente preveniu o padrão, que é o default, de não recarregar. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem alguns dados, beleza? Nesses dados aqui, nós vamos ter as informações aqui, ó, de cada um desses inputs. Como é que a gente faz para recuperar essas informações? Isso é um ponto importante. Vocês estão vendo aqui que em cada input tem tanto o ID como o name. O name ele é obrigatório e essencial para esses casos que nós vamos trabalhar com formulários não controlados, trabalhando ali apenas com o exemplo do formulário mesmo padrão HTML, sem trabalhar com React. O que é que acontece? A gente precisa desse name para conseguir acessar os nossos dados. Por exemplo, vou criar aqui uma constante, vou chamar ela de nome, tá? Nesse meu evento, ele é o próprio evento do submit, que no caso ele faz referência ao nosso formulário. Então, nesse evento, eu consigo acessar, por exemplo, o ponto target,
O que é esse ponto target? É o item que chamou, ou a tag que chamou esse evento. Quem foi que chamou esse evento aqui, ó? Foi o form. Então, quando eu digo evento.target, eu estou dizendo que eu quero lidar ou trabalhar com a tag que chamou esse evento. No caso aqui, o formulário. Então, a partir desse formulário, eu consigo acessar o quê? Ó? Ponto. De acordo com o name que eu coloquei aqui, ó, ponto nome, ponto e-mail, ponto senha, eu consigo colocar aqui, ó, evento.target.nome. E dentro do nome eu consigo acessar o valor dele. Por isso que eu posso colocar aqui o ponto value, tá? Eu vou colocar aqui o console. Opa, coloquei um momento sem querer ali. Vou colocar aqui um console.log, só para a gente ver que esse nome de fato vai aparecer aqui, ó. Vamos voltar ao nosso exemplo na tela. Vou dar mais uma vez aqui o submit, ó. Pedro. Então, é dessa forma aqui que a gente vai conseguir acessar os nossos dados utilizando o formulário não controlado. Então, vou só pegar os outros dados aqui, const e-mail, vai ser igual a evento.target.email.value. Da mesma forma também a senha, const senha, vai ser igual a evento.target.senha.value, tá? Se eu vier aqui, eu vou até dar um console.log nas três informações, vou até colocar dentro de um objeto, né? Vou colocar aqui nome, dois pontos, nome, ou seja, a propriedade nome recebe o valor de nome, a propriedade e-mail recebe o valor da constante e-mail e a propriedade senha vai receber o valor da constante senha. Vamos executar aqui, ó. Vamos dar o console. Nós temos aqui, ó, nome Pedro, e-mail pedro@email.com e senha 123456. Então, dessa forma aqui, nós já conseguimos acessar os dados. Notem que, além do Prevent Default, o tratamento foi mínimo. Nós precisamos de pouquíssimas coisas para conseguir realmente acessar esses dados do formulário. Mas um detalhe é que a gente só vai conseguir acessar esses dados depois que for feito o evento do handle submit, tá? Porque antes do submit a gente não tem como acessar utilizando os formulários não controlados, tá bom? O segundo exemplo que a gente vai ver aqui, ó, vai ser utilizando os formulários controlados. Eu vou importar aqui o próximo componente, chamar aqui, ó, form controlado from ponto barra components barra form controlado e vou trocar aqui, ó, tirar um não, deixar só form controlado. Dessa forma aqui, ó, nós vamos ter o nosso formulário. Deixa eu ver aqui, acho que eu ver se eu esqueci de trocar alguma coisa. Forma controlada, tá dando export. Aqui eu importei certinho. Importei sim, acho que eu devo ter escrito. Eu devo ter. Ah, coloquei aqui errado, controlado. Aí, ó. É o teacher erra também. Então, beleza. Form controlado, importamos o nosso componente, ó. Vou limpar aqui. Não temos mais nenhum erro, vou até recarregar para a gente confirmar certinho, ó. Sem erros. Só que o nosso formulário está aqui, ó. Como é que a gente faz para permitir que o React controle o nosso formulário, tá? Que é a segunda forma que a gente vai ver aqui. Para isso, a gente vai utilizar o useState. Então, a gente vai importar o nosso querido useState. Eu vou criar aqui, ó, nossa constante. Se você não aprendeu a trabalhar ainda com useState, vou deixar aqui o card do vídeo anterior, o primeiro vídeo dessa série, que é justamente falando sobre o useState. E hoje a gente vai ver um exemplo mais complexo, um pouco mais trabalhado ali de como utilizar o useState, que no caso de hoje a gente vai trabalhar com objetos. Então eu vou criar aqui, ó, recebendo de useState, vou deixar como padrão um objeto. E dentro desse objeto eu vou colocar aqui, ó, nome, dois pontos, vazio, e-mail, dois pontos, vazio, senha, dois pontos, vazio, tá? Essa vai ser a estrutura que a gente vai trabalhar aqui. Lembrando que aqui dentro do array a gente precisa colocar duas variáveis. A primeira é a variável de estado, que eu vou chamar de usuário. E a segunda é a função que pode alterar essa variável de estado. Eu vou chamar aqui de set usuário, tá? Como é que a gente faz para trabalhar aqui com os nossos dados aqui, ó? Aqui vai ser um pouco diferente. Dentro do próprio input, eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade chamada de value. E dentro desse value eu vou colocar, por exemplo, usuário.nome, tá?
Eu vou precisar atribuir a propriedade ou a variável que vai controlar ou que vai receber o valor que vai ser escrito dentro desse input. Só que se você observar, ó, nesse primeiro nós temos o value, nesses dois a gente não tem. Então, se a gente voltar aqui ó, no e-mail, eu consigo escrever qualquer coisa aqui, ó, bruno@email.com. Porém, aqui no nome, eu já não consigo escrever nada. Eu estou tentando digitar aqui, ó, não escreve nada. Por quê? Ele está até reclamando aqui, ó, o componente está mudando um não controlado input. Enfim, o que acontece aqui? Ó? Neste momento, agora o nosso input ele é controlado. Controlado por quem? Pelo React. A partir do momento que eu disse que o valor que está dentro do input é uma variável de estado, quem é que altera a variável de estado? É só o set. Então, a gente vai fechar aqui para ficar mais fácil de ver. Vai precisar fazer o quê? Qual é o evento de digitar? Toda vez que a gente digita, ele tem uma mudança. A mudança no inglês, no caso, é o change, então vai ser o evento do onChange. Ou seja, toda vez que eu digitar alguma coisa, eu vou conseguir ali executar uma função, tá? E aqui, ó, eu vou trabalhar de uma forma diferente da que eu fiz do handle submit. Eu vou colocar uma arrow function, porque eu não vou criar uma função separada aqui para ela. Então, eu vou criar uma arrow function, vou chamar o meu evento que eu recebo de mesmo, e vou colocar o seguinte, ó, set usuário. E aí o seguinte, nesse meu é igual aquele exemplo da função do handle submit que a gente acabou de fazer. Eu vou receber o evento e como é que eu consigo acessar o valor deste input? Lembra do target? É.target. No exemplo do formulário, quem era o target? Era o form. Que a gente estava com o target aqui, estava com a função aqui no form. Agora a função está onde? Está no próprio input. Então, como a função está no próprio input, o target é o próprio input. Então, eu não preciso colocar um name, eu boto só ponto .value, porque eu já consigo acessar o valor diretamente. Então, aqui, ó, crio a minha funçãozinha, agora é o function mesmo, para ficar mais simples. Recebo o evento, é.target.value e eu já recebo esse valor que está sendo digitado. Só que dessa forma aqui, ó, não vai funcionar por quê? Porque é um objeto. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar dentro da sintaxe de objeto e preciso dizer qual é a propriedade que recebe esse valor, tá? No nosso caso aqui é o nome. Então, vou dizer que o nome, dois pontos, recebe o valor de e.target.value. E as outras propriedades, e-mail e senha, eu coloco assim, ó. Ponto, eu poderia colocar assim, senha, dois pontos, senha, e e-mail, dois pontos, e-mail, no caso, senha.usuário.senha. E poderia colocar vírgula, e-mail, dois pontos, usuário.e-mail. Só que isso fica muito grande, tem uma forma mais simples de fazer. É só a gente colocar assim, ó, o usuário e colocar o, que é o objeto completo, o ponto, ponto, ponto. Isso aqui é o spread operator. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, tudo que tem dentro do usuário fica igual, igual que já está. Mas o nome eu vou alterar. Então, dessa forma fica muito mais simples, concorda? E aí o seguinte, para trabalhar aqui com os outros, eu vou seguir a mesma linha aqui, ó. Vou colocar o onChange, só que nesse caso aqui é o e-mail que a gente vai mudar, então o e-mail a gente altera. O restante, no caso nome e senha, mantém como está. E também precisa colocar o value aqui, ó. Precisa colocar aqui o value usuário.email, porque a gente não está mais trabalhando com nome, sim com e-mail. Para cada input eu tenho que colocar qual é o value e também tenho que declarar a função do onChange. Então essa é a principal diferença que a gente trabalha com o formulário controlado. Ele fica de certa forma um pouco mais verboso para a gente declarar ali, ó. A senha da mesma forma, vou colocar aqui o usuário.senha e vou colocar a minha função de onChange também. Só que agora apontando para quem? Para a senha, não mais para o e-mail nem para o nome. Então, cada um aqui ó, está com o seu valor e aqui dentro, tá? Aqui dentro a gente tem agora o valor completo, o valor final. Vou colocar aqui de novo a minha função do onSubmit, vou chamar o handle submit da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente. E vou pegar aqui, ó, function, handle submit, vai receber o evento, né? Quando eu não declaro aqui, ó, só declaro só o nome da função, então ele já recebe também automaticamente, tá? As duas são equivalentes, ou recebendo assim, ou não colocando nada, e aí recebendo ele automaticamente.
Então, eu vou colocar aqui ó, o e.preventDefault. Para quê? Para não recarregar a página. E aí eu vou dar um console.log em quem? Console.log no meu usuário. Para a gente ver se de fato as informações estão dentro do nosso objeto. Vamos testar aqui, ó. Vou limpar, tirar os erros aqui, ó, recarregar, ó, deixar limpinho. Aqui, ó, vou colocar Bruno. Ele não digitou, ver se eu coloquei alguma coisa errada aqui. Ponto importante aqui, ó. Fiz errado a ordem do spread. O spread, que é esse espalhador, para poder manter os dados que a gente não quer alterar iguais, ele tem que vir antes, tá? Ele tem que vir antes aqui no começo. E eu coloquei no final, erro meu aqui, por isso que não funcionou. Então, só alterar aqui rapidinho, trocar aqui para o começo, tirar aquela vírgula do final lá. E vamos testar se o nosso código agora sim está funcionando corretamente. E é o seguinte, ó. Vou digitar aqui, ó, Bruno, já funcionou. bruno@email.com. E aí a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu digitei um número a mais, mas enfim. No enviar, vai chamar o handle submit. Ó, e nós vamos ter aqui o nosso objeto com nome, e-mail e senha funcionando também corretamente. Como a gente pode ver aqui, essa segunda forma é um pouco mais verbosa de se escrever, mas ela também funciona, é a forma padrão ali de se trabalhar com o React. É desta forma que o React consegue controlar o nosso input, o nosso formulário. Então, quando a gente não trabalha com o React para controlar, chama de formulário não controlado. E quando a gente trabalha com o React, a gente chama de formulário controlado. Essas são as duas grandes diferenças, tá? Só que tem uma terceira forma de trabalhar, como eu já tinha falado, que é utilizando uma biblioteca externa, chamada de React Hook Form. É uma biblioteca excelente para se trabalhar com formulários, tá? E é deste exemplo que a gente vai ver agora. Vou pegar aqui o formulário que está limpo. Vou também importar o nosso componente aqui, React Hook Form, e vou trocar ele para exibir ele aqui no lugar dos outros dois que a gente tinha. Limpou aqui, ó, deixar zerado bonitinho também, a mesma estrutura de formulário. Só que é o seguinte, o primeiro passo para que a gente possa trabalhar com o React Hook Form, a gente vai precisar instalar uma biblioteca, que no caso é o React Hook Form. Vamos dar o comando aqui, ó, npm install react hook form, tá? Ou se você estiver utilizando o Yarn, você vai utilizar o comando yarn espaço add espaço react hook form. Dessa forma que ele vai instalar, uma instalação que não demora muito tempo, tá? E a gente só consegue utilizar de fato se a gente fizer essa instalação. Vamos só aguardar aqui alguns segundos, provavelmente eu vou cortar no vídeo essa espera. Pronto, na mágica da edição, cortamos aqui o tempo de espera. Vamos só rodar novamente o nosso projeto. Está aqui o comando npm run dev. E aí o seguinte, para utilizar o React Hook Form, tem um passo a passo ali que a gente precisa fazer. O primeiro deles é instalar a biblioteca, mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui para poder configurar o nosso formulário. A grande vantagem do React Hook Form é que ele é relativamente simples de fazer a configuração e ele já tem naturalmente ali, por padrão, uma integração natural com o IUP ou o ZOD, que são ferramentas para poder validar o nosso formulário, que posteriormente a gente pode até criar mais algum vídeo explicando e ensinando como que vocês fazem para configurar. Se vocês tiverem interesse, já deixe aqui nos comentários. Mas hoje vou ensinar apenas a forma simples. E vou criar aqui uma constante. O nosso React Hook Form ele vai criar um custom hook semelhante ao useState. Só que a gente vai transformar ele aqui, vai receber ele a partir de um objeto. E a gente vai precisar importar esse useForm, que vem da onde? Lá da biblioteca React Hook Form. Quais são os passos e quais são as propriedades que eu preciso receber desse hook e useForm para trabalhar com essa biblioteca? Eu preciso receber algumas aqui, ó. Por exemplo, as principais são o register. O que é esse register? Essa é a variável ou a função que a gente vai utilizar para registrar cada um dos nossos inputs. E com isso a gente vai conseguir ao final ter a união ou a junção com todos os valores, tá? Depois a gente também vai precisar trazer o handle submit, que é a função
que executa ali o nosso FUMIBIT aqui do formulário, e ela, por padrão, já tem ali o tratamento para o Prevent Default. Então, a gente não vai mais precisar se preocupar com o Prevent Default, por conta que o próprio Handle Submit, ele já se preocupa com isso e já faz esse tratamento, beleza? E também a gente precisa de uma outra variável chamada de form state. E dentro desse form state, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a desestruturação, porque a gente não precisa de tudo. Esse form state vem com várias coisas, mas a gente só precisa aqui de quê? Dos erros, tá? É a única propriedade que a gente precisa, porque é através desta propriedade que a gente consegue acessar os erros nos momentos da validação. Essas são as três principais que a gente utiliza, tá? E vão ser com elas que a gente vai aprender aqui a configurar. Como é que a gente faz aqui, ó? A gente utiliza essa função register dentro de cada um dos nossos inputs. E aqui dentro a gente coloca, nessa função register aqui, ó, a gente coloca ponto, 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 tá? Coloca ele dentro de chaves, por quê? Porque esse register é uma função JavaScript. Então, vou colocar ele dentro de chaves para demarcar que é JavaScript. Esse ponto, ponto, ponto serve para quê? Ó? Esse nosso input, ele pode ter várias propriedades ou vários atributos que a gente chama. Dentre eles o type, o ID e o name. E esse register é uma função que cria para a gente mais atributos. Então, por isso que a gente faz esse ponto, 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 que a gente está simbolizando aqui que esses outros atributos que o próprio register vai criar, ele vai colocar aqui junto com o name, com o ID, com o type, por isso que precisa desse ponto, ponto, ponto. Aqui dentro, ó, eu consigo colocar o quê? O nosso name. Inclusive, se eu não colocar o name aqui, ó, o register já vai se encarregar de colocar o name para a gente. Tá? Eu vou deixar aqui, mas o register também faz tem essa característica de colocar o name para a gente automaticamente. Vou repetir aqui o mesmo caso para os outros, ponto, 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 register. E aí eu vou colocar aqui, ó, o name, tá? E esse valor aqui, ó, escrevi errado, register. Esse valor aqui é a forma como o nosso dado vai vir, tá? Ele vai vir com nome, dois pontos, um valor. Aqui, e-mail, dois pontos, um valor. Então, ele já vai vir formatado como objeto para a gente. Aqui, abro chaves, ponto, 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 register. E coloco aqui senha. Então, aqui, ó, já coloquei as configurações, já registrei cada um dos inputs. Com isso, eu vou colocar aqui também, ó, no meu onSubmit. Eu vou chamar a minha função de handleSubmit do useForm, e ele já tem esse tratamento para o Prevent Default. E eu vou criar aqui uma outra função chamada de enviar dados. Essa minha função vai receber aqui uma variável que eu vou chamar de dados. E vocês vão ver aqui agora. Ó. Esse meu handleSubmit, ele vai executar, você precisa criar uma função e dizer qual é a função que esse handleSubmit vai chamar. Por quê? Porque esse handleSubmit vai fazer o tratamento do Prevent Default, vai fazer, lembra aqui, ó, ele vai pegar cada um dessa forma aqui, ó, para a gente, só que isso aqui ele está fazendo de uma maneira que a gente não percebe. Mas ele está pegando dessa forma aqui cada um dos inputs, e ele já faz esse tratamento para a gente e devolve esses dados já formatados na forma de objeto para a função que a gente colocar aqui dentro. Então, essa função que a gente colocou aqui, ó, é a função que já vai receber os dados formatados. Então, quando eu colocar aqui, ó, console.log dados, a gente já vai receber os nossos dados prontos, bonitinhos. Vamos executar aqui para a gente ver aqui, ó. Vamos deixar a página recarregar, deixar o formulário limpar, ficar bonitão. E aí o seguinte, deixa eu até ver se tem alguma coisa a mais para você possa configurar. Consultar aqui o meu exemplozinho aqui. Não, tudo certinho, ó, sem nenhum erro. E aí o seguinte, ó, vou colocar aqui Bruno, vou colocar aqui, ó, bruno@email.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clicar em enviar. No enviar aqui ele vai chamar o handleSubmit, vai tratar os dados e vai chamar a função enviar dados, que recebe já os dados tratados, bonitinho, na forma de objeto, e a gente dá o console. Olha aqui que maravilha. Observe que a página não recarregou, não teve problema de Prevent Default,
E os dados já vêm aqui, ó. Conforme a gente colocou no register, lá os nomes das nossas propriedades no register, que são os names, a gente só recebe aqui os valores já de uma maneira muito mais simples. Vale destacar que o objetivo desse vídeo é, além de mostrar as outras formas de trabalhar com o React, que seria o form não controlado, o form controlado e o React Hook Form, mostrar que existem formas e maneiras e que vocês podem optar por qualquer uma das três. Em relação ao form não controlado e ao controlado, é aquilo ali que eu passei que vocês precisam entender. Porém, esse conteúdo aqui de React Hook Form, eu passei nesse vídeo aqui a base, mas para não estender muito nesse vídeo, eu vou gravar depois um outro vídeo dando mais detalhes, inclusive explicando como fazer a instalação e a configuração do IUP ou do ZOD para fazer a validação de dados, porque de fato esse conteúdo é um conteúdo um pouco mais extenso, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês pelo menos a introdução, porque assim vocês já entendem como configurar inicialmente e já tem material ou conhecimento suficiente para correr atrás de tentar entender também de maneira própria aí por vocês como utilizar também o React Hook Form, mas prometo que eu também vou trazer um outro vídeo depois explicando como que vocês podem fazer isso, tá? Lembrando que esse código que eu fiz aqui, eu vou colocar ele no GitHub para que fique disponível para vocês. Dúvidas e sugestões, por favor, coloquem aqui nos comentários, não deixem de colocar, tá? E também as sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui sobre React ou sobre outras coisas. Eu estou até com a camisa de Node aqui, depois a gente também vai ter conteúdo sobre Node. Deixa também aqui nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês a entender como trabalhar com formulários no React. Lembrando que não tem forma mais certa ou forma mais errada. Vocês adaptem aí, escolham a forma que para vocês faz mais sentido, mas sim, realmente, esse do React Hook Form é a maneira mais utilizada no mercado por conta dessas integrações que ele já funciona ali com o IOP e com o Zod, que a gente vai falar posteriormente, beleza? Valeu, compartilha, curta esse vídeo, não se esquece de se inscrever também no canal e compartilha com aqueles teus amigos que também estão aprendendo sobre programação. Valeu, até a próxima, fui!